Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do VeraCast. Nós estamos felizes demais por ter vocês novamente aqui com a gente e já desejamos um excelente 2025. Vamos começar o ano compartilhando informações importantíssimas sobre o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental e emocional. E para entender melhor o quanto é necessário nós estarmos atentos a isso, eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Fernando Tomita, psiquiatra e coordenador da psiquiatria do Veracruz. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar conversando aqui sobre um tema tão interessante. Sem dúvida, também comigo, o psicólogo Gabriel Banzato, coordenador da psicologia do Veracruz. Olá, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder falar, como o Tomita mencionou aí, desse assunto que é tão precioso. Sem dúvida, nós vamos falar muito aqui hoje sobre conscientização, né, prevenção e cuidados com a saúde mental, mas antes eu acho bem bacana a gente falar do motivo da cor desse mês de conscientização ser a cor branca, né? Tem uma analogia aí a gente poder escrever ou reescrever novas histórias, é isso? Sim, acho que tem essa questão, e acho que tem uma questão cultural também de que o Réveillon traz essa coisa do renascimento, de uma nova vida, e acho que é uma ideia de uma mudança de hábitos, uma mudança, vamos dizer, até da nossa atenção com relação a esse campo, né? Esse campo da nossa própria saúde psíquica, nossa própria saúde emocional, e estar atento a isso, que eu acho que já é um grande passo, né, para esse cuidado. E a todas as possibilidades que certeza. Surgem, né, quando a gente está aberto ao novo, é isso também, né? Exato. Dezembro a gente faz todas aquelas retrospectivas, né? A gente faz o balanço, né, do ano. É muito comum, né, culturalmente, acho que todo mundo participa disso, né? E aí vem a questão do ano novo, né, o ano que se inicia. Então a ideia do branco é exatamente essa página em branco, né, que aí você vai colocar aí algumas propostas, algo que você percebeu que precisa e que pode ser mudado, né, positivamente. Essa campanha começou em Minas Gerais, foi isso? Sim. Foi em Minas, se não me engano, Uberlândia. Isso, que eu acho que psicólogos. Isso, justamente. Começou, acho que com a mesma ideia da questão, né, do novembro azul, outubro rosa. Eu acho que um mês específico aí para conscientização, na verdade, para sensibilização e para poder falar sobre esse assunto, né, e poder estar atento também a essas questões. Tanto quanto os outros meses são outras, acho que a ideia era essa, né, eu pegar um mês do ano para também estar atento a essas questões do campo emocional, né, do campo psíquico. O tema da saúde mental, ele precisa estar sempre em pauta, né? Segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno que afeta a saúde mental. Eu entendo que esse número é importante, grave, até a gente pensar que equivale a 10% da população mundial, doutor. Exato. Agora, mais do que um percentual, acho que a gente tem que pensar também na questão individual, né? Quanto que cada pessoa sofre, né, com algum problema, né? Uma depressão, uma ansiedade. Eu acho que ao longo da nossa conversa aqui a gente pode estar falando um pouquinho mais de cada situação. Mas a gente lembra que desde a pandemia, né, a gente começou a discutir mais, né, saúde mental, saúde emocional. As pessoas ficaram confinadas em casa com todos aqueles medos, né, do que a pandemia da Covid estava representando, os riscos, né? E aí, acho que as pessoas também internalizaram, né, ficaram mais pensando um pouco sobre si mesmos, né, o que eu estou sentindo naquele momento. Então, a ideia da saúde mental, ela veio à tona, né? E é muito interessante o senhor falar sobre a individualização, né, do olhar sobre o sentir, porque cada um sente e sofre com intensidades diferentes, né? Sim. E não é porque uma pessoa tem uma ansiedade. Muita gente tem ansiedade, né? A questão é quando que aquela ansiedade passa a ser mais problemática, passa a causar algum tipo de limitação, um sofrimento maior. Depressão e ansiedade são as principais doenças relacionadas à saúde mental. A gente poderia elencar outras? Principais, mas acho que é o que a gente vê com mais frequência, não, doutor Tomita? Acho que isso existe, acho que ele estava falando da pandemia, realmente acho que foram questões que vieram muito à tona, né? Principalmente questões relacionadas à ansiedade e, obviamente, à depressão, as coisas associadas, né? Acho que, de alguma forma, isso é muito predominante, né? Tem muito, mas existem outras diversas situações aí, né? Desde outros
outras afecções aí mais graves, né, do campo das psicoses, coisas do gênero, né, que são, obviamente, não são tão frequentes, mas também ocorrem. E acho que tantas outras em tantos graus, né? Acho que é curioso pensar, que eu acho que é isso que o Dr. Tomita estava trazendo, né, de que a gente tem que pensar numa questão econômica aí do tanto, né? Acho que todo mundo tem um nível de tristeza, mas não necessariamente é uma depressão. As pessoas têm níveis de ansiedade, não necessariamente isso é uma situação patológica, né? Então, é algo delicado. Agora sim, acho que existem diversas situações que dá para elencar, né, doutor, quanto patologias, mas de base isso é muito recorrente, é muito comum, situações de depressão e ansiedade. Alguns transtornos como insônia, transtorno obsessivo-compulsivo, tem aí uma lista, né? Sim, sim. A principal busca no consultório, no dia a dia, é a ansiedade. Acho que depois vem depressão, e aí menos frequentemente, né, como o Gabriel colocou, tem transtorno alimentar, dependência química, insônia, como você citou, Marcelo, e tantos outros, né? E claro que umas doenças mais raras, felizmente, mas tanto mais graves, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar. Atualmente a gente tem tido algumas procuras, né? Ainda não em número, mas com problemas, com dependências comportamentais, né? Por exemplo, o jogo, né? Essas apostas, isso já tem aparecido, né? O uso é um problema de saúde pública já também, sim, né? já se aponta como um problema que vai acontecer com um número grande de pessoas. Tem uma faixa etária em que as questões de saúde mental são mais frequentes ou não escapa, né? Desde a criança até a pessoa idosa, a gente vê isso acontecendo. Eu acho que da criança à pessoa idosa não tem uma situação, acho que de uma predominância específica, né? Acho que aparece, mas obviamente acho que nas crianças é mais delicado porque fica mediado pelo olhar do adulto, né? Muitas vezes. Eu acho que às vezes uma pessoa idosa, às vezes as coisas fica confundido ali essa situação no meio de outras tantas. Mas eu não sei se tem uma predominância, né? Não observo uma situação de tanta predominância. É óbvio que pessoas que estão em estados de sofrimento mais específicos, sei lá, que estão vivendo situações mais limite, seja do ponto de vista financeiro, alguma situação no trabalho, elas ficam mais suscetíveis a coisas assim. Estão pensando numa população adulta, talvez fique mais suscetível a algumas situações dessa natureza, mas eu não vejo uma predominância assim tão específica. Não sei o que o Dr. Tomita acha. Predominância não. Agora, cada faixa etária vai ter as suas características. Então, o pessoal de menos idade vai ter algum problema, ansiedade em todas as idades vai ter, tá? Mas assim, o pessoal, crianças, a gente vai ter as questões de espectro de autismo, né? Transtorno de déficit de atenção é mais comum na questão da infância, né? Comportamentos opositores, né? Então isso é mais próprio da infância, né? Na adolescência, volta de novo às ansiedades, né? Vai ter as questões de ansiedade. Atualmente a gente tem muitas aquelas angústias, aquelas pessoas que provocam uma autolesão não com intenção suicida, mas para demonstrar a sua angústia, né? Alguma coisa que ela não está lidando bem e ela transforma aquilo numa crise de uma ansiedade tão importante que ela se lesiona, né? Então, às vezes, no pronto-socorro do hospital, a gente acaba encontrando esses casos, né? Inclusive, a pessoa se lesiona com o intuito de sentir-se viva, sim, né? É quase na contramão, às vezes, do que a lógica diria, né? De uma situação de fala, a pessoa está se machucando, então está com um desejo, muitas vezes, de morte, mas, na verdade, o oposto, né? O desejo é de sentir-se mais vivo. Isso é um relato que E é uma comum. Questão interessante ser colocada, porque muita gente acha, é para chamar atenção, mas não, né? É um ponto dela com ela mesma ali, né? É a expressão mais, assim, a expressão mais concreta do sofrimento que aquela pessoa pode estar vivendo, né? Como se aquela dor física ela pudesse de alguma forma aliviar essa outra dor que ela vem de uma outra natureza, né? Dessa dor que ela é emocional, né? Isso assim, como se manifestasse aquilo de forma concreta no próprio corpo, né? O Dr. Tomita falou da ansiedade, né? Que hoje está todo mundo ansioso. Eu já ouvi de especialistas em saúde mental que é estranho, você deve ter algum problema se você não está ansioso nos dias de hoje, né? Daí sim precisa observar. Eu acho que comportamento a gente tem que ficar atento a vários aos sinais, né? Então, uma mudança de comportamento, a pessoa que está muito isolada, o desempenho caiu, né? Então,
a gente tem que estar bastante atento a esses sinais. Algum nível de ansiedade eu acho que é necessário até para a própria sobrevivência, né? Senão a gente não levanta da cama, não vai trabalhar, não faz as situações que a gente tem precisa. Objetivos, né? Isso, justamente, né? Que eu acho que o doutor me quando essa ansiedade ela começa a extrapolar um nível e começa a virar, na verdade, algo que te paralisa, não algo que te move, aí eu acho que é uma situação que aí realmente a gente está num outro campo. E aí a gente está falando em autoobservação, mas quando nas diferentes faixas etárias, por exemplo, numa criança, numa pessoa idosa, esses sinais, sintomas podem se apresentar de maneiras diferentes, dependendo aí da questão de saúde mental? Sim. Por exemplo, o adulto ele pode começar a fazer um uso maior de bebida alcoólica, tá? Então, sinais físicos, né? Às vezes a ansiedade ela provoca, né? Palpitação, aperto no peito, né? Sudorese. Então, esses sinais também, como o Gabriel bem disse, né? Assim, que vai provocar uma sensação de paralisia, tá? Eu concordo quando o Gabriel fala que a ansiedade ela é bem-vinda até um certo ponto. Eu costumo dizer para os meus pacientes, pensa que até um certo ponto é um sinônimo de preocupação. Tá? E a preocupação ela é bem-vinda, ela é uma proteção para todos nós. Né? Será que eu estou correndo demais? Será que eu estou me colocando em riscos? Né? O problema é quando isso passa desse ponto e a pessoa começa a antever, a antecipar alguma situação negativa, tá? que não vai acontecer. Então, um exemplo, né? Sei lá, eu acho que o elevador vai cair. Então, eu entro no elevador, aquilo vai me causar uma ansiedade, tá? E aquilo é constante, né? Às vezes a pessoa até evita entrar no elevador para não ter aquela sensação ruim. Numa criança, por exemplo, como observar sinais de ansiedade e depressão? Eu acho que na criança fica uma situação mais delicada, porque normalmente onde aparece em primeiro lugar é dentro da escola, né? Então começa a ter observação da escola com relação ao rendimento da criança, com relação ao aprendizado. Então, às vezes uma criança em fase de alfabetização começa a ter dificuldade nessa situação, começa a ficar atrasada, e aí que entram, né, situações que a gente vai levantando de hipóteses de uma situação relacionada a um TDAH, o que a gente está pensando, mas com alguma frequência, observa-se que são questões relacionadas à própria ansiedade / sintomas aí depressivos que podem estar ocorrendo, né? Aí relacionados a diversas questões, né? Acho que se a gente pensar na própria questão de amadurecimento, né? Então uma criança, depende dessa situação, por exemplo, de alfabetizar uma criança, é um marco na vida da criança, né? Tem um salto ali que não é só qualitativo do ponto de vista da escrita, né? Tem um salto do ponto de vista psíquico, mental, até do funcionamento do cérebro em si que está em desenvolvimento. E aquilo traz consequências. A percepção da criança aumenta, ela pode começar a perceber coisas que antes não percebia, pode começar a ter medos que antes ela não tinha, às vezes que fica difícil para descrever, até pelo fato de ser uma criança, essa capacidade de simbolizar e de poder representar em palavra o que está sentindo, ela não é plenamente desenvolvida, né? Então, é uma observação mais delicada, mais sutil, muitas vezes sai dessa forma na escola, às vezes aparece com uma forma de uma certa agressividade com relação aos pais, ou uma negativa com relação a coisas que antes a criança topava fazer, de repente ela começa a ficar numa situação de birra, vamos dizer assim, e que isso muitas vezes chama a atenção, né? Quando vai um pouco mais a fundo, acho que obviamente com a criança é um trabalho mais específico, que usa essa questão lúdica, e aí, às vezes no meio disso começam a aparecer esses medos, começam a aparecer essas situações que a criança também vive, né? Óbvio que não é de uma forma tão estruturada quanto o adulto, né? O adulto acho que coloca no elevador, acaba tendo às vezes um objeto específico, né? Ele fica mais concreta, a coisa consegue simbolizar de uma forma mais clara, né? E trazer isso, acho que de uma forma mais estruturada, né? A criança não tem essa capacidade, né? Isolamento, isso. Alteração de sono, né? A pessoa não quer mais ir para a escola, ou ela se refugia em rede social, né? Ela deixa de vivenciar uma situação de social de escola né? E ele acaba se refugiando, né? Então... todas essas situações, exatamente. Acho que a rede social é uma coisa curiosa, né? Porque a pessoa acaba usando isso como um refúgio, mas isso vale para a criança e vale para o adulto, para o adolescente, e acaba sendo um sintoma importante para se pensar, né? Acho que é comum de ver no consultório, quando tem uma melhora, essa coisa alucinada de ficar ligado nas redes sociais, ela começa a diminuir naturalmente, conforme essas situações de ansiedade vão diminuindo, ou certos sintomas
essa situação de uma depressão vai perdendo força, naturalmente começa a voltar o interesse para outras atividades que não só esse universo. Que né? tem uma falsa ideia de que você está exercitando o social ali, só que não, né? Na verdade, o contato humano é tão importante também para a nossa saúde mental, né? Viver em grupo, se relacionar, não é mesmo? Sem dúvida, é insubstituível, né? Sim. Insubstituível. Acho que as redes sociais têm uma armadilha, né? Dessa falsa sensação de que você está em contato com quem você não está em contato, muitas vezes, né? Você fica vendo conteúdo de diversas pessoas e num campo fantasioso, muitas vezes, que é um refúgio de conforto. E um né? conteúdo que ele é filtrado. Opa! Né? Então, assim, é claro que eu vou postar, não, porque eu fui viajar, porque eu fui num restaurante bonito, né? Que eu me reproduzi, né? Então, aí fica uma falsa sensação, né? De que o mundo é aquilo. E aí eu falo, nossa, eu olho para a minha vida, eu entro em depressão. Isso é um discurso comum, né? Dentro dos consultórios. Então, A comparação. Bom, de que olha, a pessoa tem uma vida maravilhosa, ela vai para Fernando de Noronha todo ano, ela faz não sei o que, não tem problema nenhum, e olha, minha vida tá horrível. E não, né? Uma coisa não roda dessa forma. A gente sabe que uma saúde mental não cuidada, não olhada, ela pode gerar uma série de transtornos aí, de problemas, inclusive sociais, né? De relacionamentos, profissionais também, e pode desencadear outros problemas físicos também, não é, doutor? Sim, é muito associado, né? Assim, descompensação, por exemplo, alteração de pressão arterial, a parte gástrica, né? Gastrite, fundo emocional, a pessoa pode ter síndrome do intestino irritável e tantas outras, né? A alopécia, perda de cabelo por conta de um quadro emocional. Então, sim, está muito relacionado, né? E às vezes acontece isso, é o clínico que acaba encaminhando, né, a pessoa para o profissional da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, para avaliar alguma situação desse tipo. E agora eu imagino também que haja gatilhos, né? Situações externas e até internas que acabam desencadeando problemas de saúde mental. É uma relação delicada, né? Porque não é muito simples. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, numa pessoa que começa a exibir sintomas de depressão e está num processo depressivo importante, a gente tem que pensar que tem um contexto por trás disso, que tem múltiplos fatores e que são extremamente complexos. Então, a gente tem que pensar que sempre tem uma história, sempre tem uma experiência, uma família que roda, assim, todo o ambiente, as situações constitucionais da própria pessoa. Então, vamos pensar uma pessoa que tem uma baixa tolerância assim, à frustração, ela vai ficar mais suscetível a situações de sofrimento e, naturalmente, talvez ela possa vir a desenvolver alguma situação dessa natureza ou possa ficar, para ela seja mais difícil desenvolver certas habilidades para lidar com certas situações, justamente por essa baixa, mas são sempre situações extremamente complexas. A gente acaba vendo, eventualmente, uma questão gatilho que parece que assim, é a gota que faltava num copo que já estava transbordando. Já não estava bem. Exato. Acho que dificilmente tem uma situação específica que vai causar um problema. Obviamente tem situações traumáticas, né? Que aí realmente, às vezes, uma pessoa que está tudo bem vive uma situação extremamente traumática. E luto. Isso, que tem uma marca, mas normalmente tem uma história, né? Acho que assim, às vezes é uma pessoa que já está fragilizada. Se a gente pensar no próprio luto, às vezes a pessoa já enfrentou outras perdas e tem uma perda sucessiva de pessoas, ou já está num estado de maior fragilidade, seja pelo motivo que for, e tem que, de repente, lidar com essa outra situação de uma perda. Isso vai tomando, que é quase que como se a gente estivesse falando que é muita coisa para ser processada ao mesmo tempo, e aí, obviamente, os sintomas aparecem, até como uma tentativa aí de dar conta dessa situação, né? E tem questões químicas também, por exemplo, quando a gente fala da depressão, né? Sim, com certeza. Assim, a depressão é uma alteração bioquímica que acontece no cérebro, tanto é que é exatamente aí que o tratamento de medicação funciona, né? E essa importância, eu gostaria que vocês falassem, da pessoa realmente identificar isso, ou alguém que está no entorno, né, convivendo com essa pessoa, identificar e elas procurarem, então, uma ajuda de um profissional, né, uma ajuda médica. Sim. Eu acho que talvez a ideia do Janeiro Branco seja essa, né? O Tomito falou da pandemia, eu acho que a pandemia
ficou muito escancarada a questão de que a saúde mental não é algo bobo, ou não é uma frescura. Porque eu acho que por muito tempo foi pensada dessa forma, né? Como era uma depressão era uma pessoa que era fraca, que não tinha condição. Não, isso aí o cara é muito fraco, né? E eu acho que a pandemia expôs todo mundo a uma situação limite, e acho que pessoas que talvez nunca pensaram que pudessem experienciar isso, experienciaram, né? E outras pessoas puderam ver pessoas próximas experienciando, e eu acho que isso sensibilizou todo mundo. Então, estar sensível a essa questão ajuda a perceber em si mesmo, né? Então, você mencionou em um certo momento a insônia, né? Eu acho que a insônia é um bom termômetro. Começou a não conseguir dormir, 1 noite, 2 noites, está difícil de dormir, é necessário, sim, buscar ajuda, porque às vezes isso vai se estendendo e o dano que isso pode causar é muito grande do ponto de vista social, do trabalho, da própria experiência com a família, começa a ficar numa irritabilidade, briga com todo mundo, ou começa a perceber que o tempo inteiro está numa situação de conflito com a família, com o trabalho, tudo é um grande conflito. Talvez seja importante pensar em buscar ajuda, né? Às vezes através do próprio médico, né, que possa encaminhar, uma avaliação do psiquiatra. Eu acho que fazer as situações concomitantes do psiquiatra com o psicólogo sempre seria, acho que, a situação ideal para cuidar dessas situações. Quando é caso de psicólogo e quando é caso de médico? Como identificar isso? Eu acho que é uma avaliação delicada, né? Acho que eu também estava falando, uma depressão instalada. Se eu for tratar isso no consultório só com uma psicologia, né? Então conversando, eu vou ter um limite aí, porque a gente está falando de uma alteração que é mais profunda, né? O remédio, ele facilita essa situação. Então, entrando o remédio, a pessoa sai desse estado mais grave, e aí sim, às vezes torna possível a conversa, né? Eu acho que os trabalhos foram muito atrelados. Então, muitas vezes é uma ação conjunta mesmo, né? Assim, num primeiro momento, eu diria que tanto faz. No primeiro momento, importante assim, é ser atendido, exato, né? Assim, num primeiro momento, a pessoa tem algum sofrimento, alguma coisa que está diferente e tal, ela vai ser encaminhada. Então, o psicólogo vai avaliar, não, acho que é caso de psiquiatra. O psiquiatra vai avaliar, olha, não é caso de medicamento. Então, não é porque ele vai no psiquiatra. Aliás, tem muita gente que tem essa preconcepção, né? Assim, eu vou no psiquiatra e vou sair de lá cheio de remédio, eu vou sair dopado. Não é bem assim, ou não deveria ser assim, né? E às vezes, assim, é o que o Gabriel falou, é um trabalho conjunto, isso é feito, tá? É muito preconceito também ainda com relação à medicação, por um lado. Por outro lado, uma sociedade que toma muito remédio, né? Mas é importante entender que em alguns casos isso é uma ajuda e tanto, né? Eu acho que você tocou, Marcela, num ponto que é muito importante. Assim, tem tanto o uso, o a mais, né? O abuso do remédio, como aquela pessoa que, nossa, eu não quero de remédio de jeito nenhum. Então, assim, a gente fala do abuso aqui. Tem uma coisa que chama lifestyle drugs, né? Que a pessoa não tem aquele problema. Eu não tenho problema para dormir, mas eu vou tomar alguma coisinha para dormir. Eu não tenho problema de atenção, mas se eu tomar um remedinho para atenção... Vou render mais. Isso. Na véspera da prova eu vou lá e tomo algum remédio, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair o risco de banalizar a situação, né? E que realmente, quem precisa tomar o remédio, isso tem que ser trabalhado, né? Então, isso é função do atendimento profissional que ele siga a orientação. E os psicólogos também reforçam isso. Não, claro, é notável quando você está atendendo um paciente que está numa situação de crise, uma depressão muito profunda, o atendimento muda quando há a introdução da medicação. Tem muitas situações em que eu não vou conseguir trabalhar se não houver o trabalho do psiquiatra junto, medicando esse paciente, porque a medicação tira do estado mais agudo, grave, e aí fica possível uma situação de trabalho através de uma situação de conversa, de um vínculo que se forma ali. Antes disso, não dá. Às vezes a pessoa está num estado tão grave que não tem conversa possível, né? E a medicação, ela é excepcional. As situações de pânico, por exemplo, um paciente numa crise de pânico recorrente, se não há a introdução da medicação, só a terapia não vai dar conta. Ele pode continuar, ele vai continuar tendo crise. Talvez possa diminuir um pouco ainda, mas aquilo vai acontecer. Enquanto não entrar a medicação, ele não tiver a experiência de não sentir a crise, a terapia também não vai andar. Fica num lugar que precisa dessa situação, né? Enquanto outras situações não. Acho que situações, por exemplo, a pessoa está com um mal-estar por conta de ansiedade, mas não é uma ansiedade patológica, ou tem uma tristeza, um luto, mas que não necessariamente é um luto patológico, não está instalado ali de uma situação
crônica, a pessoa está conseguindo trabalhar, não está tendo déficit nenhum com relação à própria vida, talvez não faça necessário a entrada de medicações, e aí com certeza a terapia vai auxiliar, e vai auxiliar bastante a sair desse estado. Outras situações não, é imperativo aí que tem o trabalho conjunto. São muitos desafios e tem um assunto sobre o qual a sociedade precisa falar, que são esses índices de suicídio altíssimos também, né? Então isso mostra também que há uma parcela muito grande de pessoas em sofrimento, né? Com certeza. Então, esse é um assunto muito importante, né? Que é, claro, as situações que levam a pessoa a risco de suicídio. E a principal delas é a depressão. Tá? Mas não só a depressão, né? Problemas de dependência química, problemas de transtorno bipolar, né? E às vezes a gente também não identifica necessariamente um problema de saúde. É a questão do comportamento, da crise suicida, que a gente também aponta, né? Então, assim, e o número de suicídios é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque no mundo inteiro tem diminuído, mas no Brasil a gente detecta que está tendo uma tendência de aumento. Então, a gente tem que ficar mais atento. Então, essas nossas conversas, eu acho que isso é muito importante para chamar a atenção das pessoas que saúde mental é muito importante. A gente tem que trabalhar o nosso equilíbrio emocional, né? E de uma maneira geral, né? Como o Gabriel bem colocou, né? E eu acho muito legal essa parte do nosso programa aqui, em que a gente fala de prevenção e a gente sempre cai no mesmo ponto, né? Que são os hábitos de vida mais saudáveis, que isso interfere e contribui demais, inclusive para uma saúde mental de qualidade, né, doutor? A gente pode dizer assim. Sim, acho que sem dúvida nenhuma, a forma como você cuida dos hábitos diários, pratica um esporte, tem um certo autocuidado, tem uma certa delicadeza para não se expor a situações de estresse extremo durante um tempo muito prolongado, de ficar atento com as situações relacionadas ao sono, né, de ter os cuidados que você necessita para conseguir ter uma boa noite de sono. A atenção a todas essas situações ela é imprescindível, né, para poder cuidar, né? Obviamente, alguém que não dorme bem, que de alguma forma não pratica uma atividade física, estou falando da atividade física porque existem muitos estudos que fazem associação ajuda disso. Muito, né? Com melhor, acho que é nítido isso, inclusive na vida profissional, no dia a dia de pacientes, por exemplo, que relatam sensação de melhora quando saem para fazer uma caminhada, ou quando fazem algum tipo de atividade física. Não estou falando de atividade física intensa, não, é qualquer nível de movimentação, né? E, bom, obviamente, tudo que cerca, né? Acho que a partir do momento que há uma sensibilização e tem uma atenção a isso, a gente tende a ter o cuidado, né? Acho que essa que é a questão. Se a gente vai no automático e tocando, às vezes a gente não se dá conta que a gente está no nosso limite. Uhum. Eu acho que precisa ter uma atenção de entender qual que é o limite aí, e não chegar até ele, né? E ter esse cuidado de não deixar a coisa estourar. Eu acho que estou falando do dia a dia, acho que com o trabalho é fácil de visualizar isso, né? Quando você fala a palavra limite, eu acho que eu estava lembrando da questão do burnout, né? Perfeito. O burnout é aquele esgotamento, mas de uma pessoa que não conseguiu perceber. Olha, eu estou passando do limite, eu estou fazendo hora extra demais, eu estou me cobrando de uma maneira exagerada, eu estou buscando lá uma promoção de uma maneira assim descabida. Então, isso pode provocar na pessoa que é o burnout. Eu queimei, eu entrei num processo de um esgotamento, tá? Então, por uma dificuldade que a pessoa teve de gerenciar aquilo. Muito bom falar em limite, porque a gente está começando o ano e vamos com calma, né? A gente faz aquela lista de afazeres e metas para um ano e começa a cumprir desesperadamente aquilo e aí acaba sobrepondo realmente os próprios limites, né? Exatamente. Não precisa fazer tudo na primeira semana de janeiro. Não. Até desistir na terceira. Né? Exato. Vamos com calma, sempre em frente, né? Agora, mas interessante é também, bom, né? O senhor falou da questão do Brasil, né? De índices preocupantes aqui, a gente não pode ficar alheio ao recorte social, né, a situação que a maioria da população vive e a saúde mental dessa população, que inclusive não tem recursos nem condições, muitas vezes, de ter uma vida mais saudável, né? Em termos, por quê? Eu acho que todo mundo, né, a gente fala que o transtorno mental, ele não escolhe classe social. Tá? Então, não é porque está uma classe desfavorável ou na outra mais favorecida. Na verdade, não. A gente vai encontrar
a depressão, o risco de suicídio em todas as classes, tá? Então, assim, o pessoal que é, vamos chamar, menos favorecido também tem a necessidade de gerenciar, mas também vai ter os seus escapes, a sua chance de ter uma excelente vida. Tá? Por isso que as campanhas de conscientização, a informação chegar a todos é também tão importante, né? Sim, acho que a informação chegar a todos, essa sensibilização. Acho que é sempre um contexto complexo. Obviamente, alguém que não tem acesso à comida, alguém que não tem acesso a alguma situação básica, ela vai estar em risco, ela vai estar mais fragilizada, mas acho que o Tumita fala bem de que há recursos possíveis, né? Obviamente, os recursos de cuidado podem ser mais escassos, a gente está falando de situações mais limite, onde as pessoas ficam expostas a situações de sofrimento maiores sem ter o cuidado necessário, mas é óbvio que assim, há recursos possíveis, né? E obviamente cada um vai achando um jeito de achar esses recursos, né? De encontrar as possibilidades, né? Mas ainda assim, acho que há de se pensar assim, que nesse contexto, numa situação onde há escassez de recurso, onde há uma situação muito extrema, assim, acho que há um risco maior. Né? Eu queria apontar que eu acho que é importante a gente dizer também que existe recursos de saúde também na rede pública. Tá? A gente tem o SAMU, a gente tem as UBS, CAPs, tá? E inclusive tem muitas medicações que são disponibilizadas no serviço público de saúde. Então, também é importante dizer isso, né? A gente tem um recurso público bem interessante aqui. Eu acho que em Campinas tem isso bem estabelecido, com psicólogos nas UBS, com uma rede, os CAPs, que são muito ativos e com um trabalho de qualidade assim, excepcional. Olha quanto assunto, viu? Rende muito episódio aqui. Eu espero que logo vocês voltem para que a gente possa falar mais e mais e conscientizar mais pessoas. Afinal, todo mundo conhece uma pessoa, pelo menos, né, um amigo, um familiar, que não está bem, seja enfrentando uma depressão, uma crise de ansiedade. O que vale muito é a gente sempre prestar atenção e ajudar de alguma forma, principalmente indicando uma ajuda médica. Doutores, muito obrigada pela presença aqui. Mais uma vez, doutor, muito obrigada, viu? Quanto esclarecimento. Eu que agradeço, Marcelo, o convite, está aqui dividindo um pouco de informação, e exatamente o objetivo é isso que você apontou, né? Assim, acho que a gente, com a informação, a gente acaba ajudando as pessoas a perceber uma dificuldade. Eu acho que o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Obrigada pela sua presença, prazer. Foi um prazer, foi meu, é sempre bom poder falar sobre esse assunto, poder trazer informação. É um prazer estar aqui. É isso. E que fique a dica para você que está nos assistindo também, cuidar da sua saúde mental, emocional. É um autocuidado, é cuidar de si mesmo. Vale muito a pena. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro, terça-feira, às 8 da noite, em ponto. Eu te espero. Até lá.